crianças que ainda somos na nossa jornada evolutiva espiritual. E de mãos dadas com a nossa mãe querida, nos encaminhamos à esfera do seu Filho Jesus, a quem agradecemos esse irmão por todos os evangelhos vivenciados, deixados para nós, e que possamos ter sabedoria de praticá-los no nosso dia a dia. E de mãos dadas com Jesus, vamos cumprimentar o Criador de todos nós, Criador de tudo, agradecer a oportunidade de estarmos aqui vivos, nesse planeta, encarnados, e vamos proferir a prece que Jesus nos ensinou. Pai nosso que estais nos céus, santificado seja o vosso nome. Vinde a vós, a vosso reino, seja feita a tua vontade, assim na terra como nos céus. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoai-nos, Senhor, as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. Não nos deixeis cair em tentação, mas livra-nos de todo mal. Que assim seja, graças a Deus e graças a Jesus. Boa noite mais uma vez. Espero que todos saiam melhor do que chegaram aqui na nossa casa. E o nosso evangelho de hoje é sobre os bem-aventurados, os misericordiosos. Esse evangelho, ele tem uma profundidade muito grande para nós, que estamos aqui na nossa jornada evolutiva, que nós estamos aqui encarnados, porque ele trata de uma aproximação nossa com Deus, que é através da misericórdia. E essa aproximação, ela fala de relacionamento. E tem uma ponte para a gente chegar nessa aproximação com Deus. E essa ponte, a gente vai abordar aqui na sequência. Deu uma travada aqui. Ele trata... Pode avançar, eu te agradeço. Ele trata... Qual que é essa ponte com o que nós temos aí, com relação ao nosso próximo, né? São pessoas, são os nossos semelhantes. Então, a nossa relação com Deus passa por uma pessoa para que é o nosso próximo. Então, nós precisamos desenvolver a misericórdia em relação ao nosso próximo para ficarmos mais próximos a Deus. Então, nós temos que ter misericórdia com nós mesmos, nós conosco mesmo, com o próximo, para que nós tenhamos um relacionamento com Deus melhor e mais próximo. E aí que está, eu acho que o grande ponto para nós, toda a nossa jornada evolutiva. Essa questão de compreensão do perdão e do amor para chegar nessa misericórdia. E para falar um pouco sobre isso, eu trouxe aqui para nós a parábola do samaritano. Porque a parábola do samaritano, ela trata de uma relação que nós temos com as pessoas, a relação que nós temos com o templo. Porque essa parábola, ela nos chama a atenção, e aí ao longo que a gente for falando, for desenvolvendo, isso vai ficar mais perceptível, que muitas vezes nós estamos, né, em contato, né, com as informações do Evangelho, na preleção. Muitas vezes a gente está lá lendo na nossa vida fora do centro livros edificantes, livros espíritas, Bíblia,
mas a gente tem dificuldade de colocar esses ensinamentos na prática. E com isso a gente deixa a oportunidade de desenvolver a misericórdia em nós, em relação ao nosso próximo. Então, vou trazer aqui a parábola do bom samaritano. A parábola ela foi uma resposta de Jesus para um senhor da lei. O senhor da lei questionou Jesus com relação à vida eterna. E aí Jesus respondeu para esse senhor da lei com a parábola do samaritano, do bom samaritano. O senhor da lei não é as nossas leis que regem o nosso dia a dia, mas as leis com relação a Deus. Então, o que Jesus trouxe para nós aqui? Deixa eu chegar num ponto aqui. Então, um homem que descia de Jerusalém para Jericó, ele caiu nas mãos de salteadores, né, que seriam os assaltantes, que depois de o despirem e espancarem, se retiraram, deixando-o meio morto. Né? Estava bem judiado. Né? Por uma coincidência, descia por aquele caminho um sacerdote, que é do senhor da lei. E quando ouviu, passou de largo. Passou ao lado e não socorreu. Do mesmo modo, também um levita, chegando ao lugar e vendo, passou de largo. Um samaritano, porém, que ia de viagem, aproximou-se do homem e, vendo-o, teve compaixão dele. E chegando-se próximo a ele, né, acudiu às feridas, deixando nelas o que tinham hábito na época, azeite e vinho, e pondo a pessoa machucada em cima do seu animal, e levou para uma hospedaria. E começou a tratar aquela pessoa, dando assistência, continuando com a assistência a ela. E aí, essa pessoa, o samaritano, o que ele fez? Ele pediu para o dono da hospedaria cuidar daquela pessoa e deu uma moeda da época lá, e ele estava em viagem. Então ele deixou, vamos dizer assim, um sinal para ele cuidar daquela pessoa e que no dia seguinte ele voltaria e se tivesse ainda mais despesas, ele arcaria. Aí aqui nós temos assim aqui 3 personagens dentro do samaritano. Nós temos o senhor da lei, que é o sacerdote. Temos o levita. O levita era uma pessoa que trabalhava no templo, que organizava os eventos, preparava para a ocasião das reuniões. Então ele vivia nesse contexto do templo junto com o sacerdote. E o samaritano ele era perante ao senhor da lei, nomeados como heréticos, porque eles não seguiam os mandamentos da lei de Moisés e não seguiam a rotina que tinha no templo, porque eles tinham uma interpretação própria. E Jesus justamente pontuou nessa ocasião a questão da adoração a Deus no templo. Um templo de pedra e que tinha as oferendas, que nesse caso aqui, era o vinho e o azeite. E os senhores da lei, eles interpretavam as leis e passavam para a população para a prática, para seguir aquelas leis. E o herético, né, o bom samaritano, questionado pelos senhores da lei, foi o único que foi capaz de atender aquela pessoa que estava naquela condição.
e Jesus usou mesmos exemplos que se usava lá no templo, né? O vinho e o azeite. E esse vinho e azeite foi usado para tratar as feridas daquela pessoa. Então, o que fica aqui para nós, né, nessa reflexão? Nós frequentamos a casa espírita, lemos livros fora daqui, fazemos as nossas orações, mas quando a gente tem a oportunidade de ajudar um próximo, de servir, será que a gente está passando ao lado? Tem a ocasião de servir e a gente não ajuda? Então não adianta a gente ficar só, né, frequentando a casa, né, e ficar com esse problema de venho na casa, faço a minha parte religiosa, mas na hora que precisa da ajuda, de um apoio para um irmão, a gente deixa a oportunidade passar. E muitas vezes essas oportunidades, elas são sutis na nossa vida. E Jesus, na ocasião, falou para o doutor da lei que eles tinham a interpretação da lei excelente. O serviço perante a Deus no templo, muito bom, mas a prática eles desconheciam. Então eles tinham dificuldade de lidar com misericórdia, compaixão para o próximo, benevolência, indulgência e perdão. E os sacerdote e o levita tinham muito forte em si o egoísmo e a indiferença. E nessa parábola, o senhor da lei perguntou, na conversa com Jesus, quem era o meu próximo, que tinha essa definição na lei: amará a Deus acima de todas as coisas, como a ti mesmo e ao teu próximo. Então o senhor da lei não sabia, não compreendia quem era o próximo. E aí Jesus respondeu com essa parábola. Vamos seguindo o nosso aqui. Vou trazer mais um exemplo aqui, que é uma tirinha que a gente tem nesse site Espiritinhas, né? Tem vários desenhos lá. Então tem uma turma aqui, provavelmente eles estão no trabalho, né? E aí estão reclamando do serviço que o Zé está fazendo. E aí esse rapaz aqui fala assim: que bom que vocês perceberam, vamos ajudá-lo. E aí ele sai em direção ao Zé: Zé, nós vamos te ajudar. Aí o Zé pergunta: nós quem? Então, eu trago aqui para esse complementar essa tirinha, um livro Vivendo o Evangelho, fazendo referência ao capítulo 10 aqui, que é o nosso Evangelho de hoje. Tem uma seção que fala sobre a indulgência. Então, não critique, mas ajude. Não censure, mas corrija. Não julgue, mas aconselhe. Não condene, mas socorra. Não repreenda, mas ensine. Não acuse, mas esclareça. Não reprove, mas explique. Não desmereça, mas encoraje. Aqui eu estou com um probleminha para ler aqui, que faltou o óculos. Não discrimine, mas auxilie. Não discuta, mas resolva. Então, o que são? São pontos de indulgência, né, que a gente tem que ter em relação ao nosso próximo. São todas essas oportunidades que a gente tem. Muitas vezes a gente, né, se reúne, faz queixas, maledicências, e a gente precisa ter um olhar maior com relação ao nosso próximo. A gente precisa
ter, não olhar só os defeitos, não se ater só à aparência, mas a gente precisa entender como é que aquela pessoa está, como é que ela chegou ali, por que que teve aquela reação. A gente tem que procurar se colocar nos sapatos daquela pessoa e entender suas dores. Irmãos que não se reconhecem. Aqui a gente, muitas vezes nós estamos falando aqui na parábola, de situação que está iminente, que você vê uma pessoa que está com uma condição de sofrimento, está bem claro. Mas muitas vezes a gente tem pessoas próximas a nós, que praticamente toda a família tem uma pessoa que a gente vem à mente, de que está precisando de uma ajuda. Uma pessoa que, ao longo do tempo, não se encontrou, não construiu família, trabalhou um período, fica desempregada, depois passa um período de trabalho, depois fica muito tempo sem trabalhar. Pessoa que explode muito, tem dificuldade de relacionamento na família, todo mundo tem as suas ressalvas. Então, esse irmão, muitas vezes, ele não está lá como samaritano, naquela condição, mas está no nosso convívio. Às vezes é um conhecido nosso, né? Então ele está bem, não está ferido fisicamente, mas ele está arrasado por dentro. Então muitas vezes a gente tem que se despertar, a gente está observando, ver que algumas coisas estão acontecendo, a gente tem que procurar estender a mão, entender esse irmão. Muitas vezes a solução não está em nossas mãos, eles precisam de ajuda com médicos, com psicólogos, psiquiatras. Mas a gente tem que, às vezes, dar aquela primeira ajuda, aquele empurrão, para que a pessoa possa se encontrar. Isso faz parte também do nosso olhar misericordioso, né, com o nosso irmão. Julgamento pelas aparências, né, complementando o que a gente estava falando aqui. Muitas vezes, né, a gente tem algumas pessoas que a gente vê que bate cabeça direto, só faz burrada, essas coisas. Então, está muito latente, muito inerente. Né? Mas, muitas vezes, a gente faz o julgamento das atitudes dessas pessoas por conta de aparência das suas atitudes, dos seus pensamentos, das suas ações, na verdade. E a gente precisa se colocar no lugar daquela pessoa para procurar entender, para a gente ver como a gente pode ajudá-la. Então, a régua que a gente usa para julgar uma pessoa, essa mesma régua vai ser usada para nos medir as nossas ações quando nós retornarmos para o plano espiritual. Muitas vezes, coisas que fazemos agora, nós respondemos por elas nessa encarnação mesmo. Tem uma passagem de Jesus para exemplificar, que ele ia jantar na casa de Zaqueu. Zaqueu era conhecido, uma pessoa que tinha dinheiro, mas muito conhecido ali pela sociedade lá, de forma, a riqueza dele de forma ilícita. E aí, na época, os discípulos ficaram, né, assim, revoltados com Jesus lá. Porque assim, eles viam que Zaqueu não precisava de um apoio, de um auxílio. Mas o que aconteceu? Jesus sentia a vontade que Zaqueu estava, a energia que ele queria fazer uma mudança. Então,
Muitas vezes Jesus era duro com seus discípulos, porque tinham conhecimento da lei, viviam junto com Jesus, exemplos 24 horas, mas quando eles eram colocados à prova, tinham dificuldade de fazer, de pôr os ensinamentos em prática. E Jesus tinha essa questão assim, muito, né, especialista em conhecer as pessoas. Então, ele reconhecia nessas pessoas que tinham vontade um poder maior de se regenerar do que os seus discípulos, às vezes, em alguns momentos. Porque as pessoas que procuravam Jesus, elas tinham um desejo ardente de voltar a enxergar, ser curada de lepra, a mulher que tinha hemorragia. Então, a vontade era muito grande. E aí Jesus entendia, porque assim, a pessoa já estava decidida, não precisava ficar contando parábolas, falar com os discípulos, fazer os ensinamentos, dar exemplo, porque a pessoa já estava decidida. Então, a gente quando tem um conhecimento, né, do Evangelho, voltando no ponto de novo, que nós estamos aqui frequentando o Evangelho, estamos aqui na casa espírita, a gente tem a rotina. Nós, trabalhadores na casa, também temos os nossos compromissos aqui na casa. E muitas vezes a gente tem essa dificuldade da situação que se apresenta, às vezes a gente vacila e deixa passar. Então esse que eu acho que é um ponto muito importante para a nossa reflexão. Né? Sempre lembrando de se colocar na posição do outro, né? Porque só assim a gente vai poder desenvolver aquele olhar misericordioso com o próximo. Só assim a gente vai ter facilidade de perdoar aquele que nos ofendeu. Então, a grandeza da misericordiosa sempre passa por uma pessoa, né, o nosso próximo. Então, isso que nos aproxima sempre para Deus. Então, por exemplo, Jesus teve um olhar amoroso e misericordioso com Pedro, que negou Jesus 3 vezes, com Paulo, que teve problemas, quedas com seu orgulho, Madalena, que teve a queda nos prazeres, mas ela se arrependeu, se converteu, se regenerou. Então, esses nomes são alguns, né, dos discípulos e seguidores de Cristo, que são referências para nós quando estudamos, e que também tinham seus problemas, suas dificuldades, suas fraquezas. Jesus sempre amparou o pecador, sempre. Mas ele nunca aplaudiu e acobertou o pecado. Então, para nós, quando saímos em julgamento de alguém, de uma ação feita, a gente refletir, segurar, né, tentar se colocar na posição da outra pessoa para poder entender por que ela está fazendo aquilo. E aí, nesse ponto, para elucidar mais um pouquinho, eu vou trazer aqui mais um trecho do livro. Deixa eu só pôr um pouquinho de luz aqui, porque senão eu não consigo ler aqui. Na nossa casa. Então, pratique em casa o exercício da indulgência. Pai grosseiro, não censure, tolere. Mãe apática, não recrimine, dialogue. Esposa difícil, não exija, ampare. Marido inábil, não critique, oriente. Filho rebelde, não discuta, aconselhe. Irmão hostil, não julgue, entenda. Parente ingrato, não condene, ajude.
Então, muitas vezes, né, nós estamos lá nas nossas reuniões sociais, né, e a gente suporta alguns exageros que acontecem dentro dessas reuniões, por conveniência nossa. Mas, na intimidade do lar, nós nos revelamos quem nós somos. Né? E aí é o momento que os verniz, a regra de etiqueta que nós temos, elas não aparecem mais. E aí é onde a gente tem a necessidade de ter indulgência com a nossa família, os nossos próximos. E para finalizar aqui a nossa preleção de hoje, até o fim da preleção eu vou me achar. É um convite para nós, o nosso olhar com Jesus. A gente precisa ampliar a nossa visão em relação ao nosso próximo. Fixar no que cada um de nós tem de bom, e não naquelas defeitos e aparências que estão mais latentes. E aí a gente precisa purificar o nosso olhar para entender que ali também tem um filho de Deus, um irmão que é nosso, próximo, que tem a sua cruz também, todos nós temos a nossa cruz. E a gente precisa dar essa oportunidade, estender esse nosso olhar para desenvolver essa misericórdia. Isso independente do momento que nós estamos na nossa jornada evolutiva, na nossa compreensão. Todos nós temos pessoas conhecidas que são muito amorosas, assim, pessoas que são às vezes muito humildes, simples, sem estudo, mas que é a primeira a socorrer, é a primeira que dá uma atenção, é a primeira que dá uma palavra. E muitas vezes a gente, com conhecimento do Evangelho, não pratica. Então, a gente tem que desenvolver esse olhar para desenvolver essa faculdade que a gente tem de identificar quando um próximo está precisando do nosso auxílio, porque a providência divina está sempre disponível para nós, nossos anjos da guarda. E aí também cabe a nós de manter esse equilíbrio, esse desenvolvimento e a prática do Evangelho de Cristo. Era o que eu tinha para trazer hoje para nós aqui. Convido a todos a fecharem os olhos, mais uma vez. Agradecer a oportunidade, mais uma vez, de estarmos aqui nessa Casa Bendita. Que possamos imaginar uma luz saindo de nossos corações, subindo aqui no centro desse salão, essa luz que vai se espalhando no entorno aqui das casas aqui da rua, no nosso bairro, na cidade de Itatiba, que possa acolher essa luz, lares que estão em desarmonia, os irmãos que estão em condição de rua, que possamos emanar de cada um de nós um pouco de paz e amor ao nosso próximo. Que possamos retornar para as nossas casas em segurança, em paz e amor, e compartilharmos os ensinamentos de Cristo e vivenciá-los no nosso dia a dia. Que Jesus nos acompanhe hoje e sempre. Amém. Obrigado a todos. Nós vamos iniciar os